O que mais te machucou não foi o fim do relacionamento. Finais acontecem, corações se partem e a vida eventualmente segue. A dor que te rasgou por dentro, a que te deixou sem chão, veio de um lugar muito mais sombrio. Você começou a se reerguer, a encontrar sua paz, a redescobrir sua própria luz. E foi exatamente isso que ele não suportou. Ele não aguentava te ver bem, não tolerava a ideia de que sua felicidade pudesse existir sem ele. A sua paz era um insulto para o caos dele. O seu brilho ofuscava a mediocridade em que ele se afundava. A dor que você sentiu não foi saudade, foi a náusea da traição ao descobrir a verdade. Você descobriu que a pessoa que um dia amou, que dividiu planos e intimidade, estava ativamente trabalhando pela sua ruína. Ele não apenas te desejava o mal em silêncio, ele investiu tempo, energia e dinheiro nisso. Ele procurou alguém e pagou para fazer um trabalho. Um feitiço encomendado não para te ter de volta, mas com um único e doentio objetivo: te destruir, apagar o seu sorriso, secar sua energia, te ver no chão. A incapacidade dele de lidar com o próprio fracasso se transformou em um projeto para acabar com o seu sucesso. Essa foi a raiz de tudo. Não foi amor que acabou, foi a maldade que se revelou. Existe uma lei universal, uma que não está escrita em livros, mas na fibra do universo. A lei do retorno. E ela nunca falha. A energia escura que ele te enviou, carregada de inveja e desejo de ruína, viajou pelo espaço como um alvo certo. Mas ela não encontrou a escuridão que esperava para se aninhar. Encontrou sua luz, sua força, sua proteção. E como uma flecha atirada contra uma parede de aço, ela ricocheteou, com a mesma força, na mesma direção, de volta para o remetente. As notícias começaram a chegar, primeiro como sussurros, depois como fatos que ninguém podia mais negar. Ele estava doente. Não era uma doença comum com nome e diagnóstico. Era algo que o consumia por dentro, uma decadência que os médicos olhavam, coçavam a cabeça e não sabiam explicar. Ele começou a definhar numa cama. O corpo, antes um instrumento de vaidade e força, agora era sua cela. Quem o via notava a palidez, a magreza que denunciava não apenas um corpo doente, mas uma alma em tormento. O mal que ele te desejou se tornou sua própria prisão de carne e osso, e a chave estava do lado de dentro. E então, desesperado, sendo comido vivo pela própria maldade, ele ligou os pontos. O contato veio através de uma mensagem agonizante. Não era um pedido de perdão, pois o egoísmo dele era maior que qualquer arrependimento. Era uma súplica disfarçada de exigência. Ele não queria sua paz, ele queria a cura. Na mente doentia dele, se você era forte o suficiente para repelir o mal, então você teria o poder de desfazê-lo. Ele te implorava para reverter o feitiço que ele mesmo pagou para criar. Sua resposta foi um silêncio que pesou por alguns instantes. E então, com a serenidade de quem finalmente entende o seu lugar no universo, você foi firme. Você negou. Não por vingança, não por prazer em vê-lo sofrer. Você negou porque entendeu que aquele sofrimento não te pertencia. Era a consequência direta e intransferível das escolhas dele. Era a colheita amarga que ele mesmo plantou. Ao fechar aquela conversa, você não sentiu raiva nem pena. Sentiu apenas o alívio profundo de quem finalmente tranca uma porta para sempre, deixando-o a sós com os fantasmas que ele mesmo criou. Olha, vamos falar sobre o que aconteceu, sobre a decisão que ele tomou. Ele cometeu um erro que não tem volta. Um erro que não foi um deslize, mas uma escolha consciente nascida da parte mais sombria dele. O problema nunca foi o fim. O problema foi o que veio depois. A decisão errada dele não foi ter te deixado, mas sim não ter suportado a sua reconstrução. Em vez de olhar para o próprio vazio, ele se obcecou pela sua plenitude. A sua paz se tornou um barulho insuportável para ele. O seu brilho expôs a mediocridade em que ele estava afundado. E então, ele fez a pior escolha de todas. Ele decidiu que se não podia te ter, ninguém poderia. Se ele estava no fundo do poço, ele te levaria junto. A decisão dele não foi uma tentativa de reconquista. Foi um projeto de demolição. Ele investiu tempo, intenção e dinheiro não para construir algo, mas para destruir o que você estava erguendo. Ele pagou para que o mal te encontrasse, para que sua energia secasse, para que seu sorriso desaparecesse. Essa foi a decisão dele. Usar a maldade como ferramenta porque não tinha competência para lidar com o próprio fracasso. Ele não te atacou. Ele assinou a própria sentença. Existe uma justiça cósmica, silenciosa e implacável. Chame de lei do retorno, chame de karma. O nome não importa. O universo não trabalha com perdão. Ele trabalha com equilíbrio. A energia escura que ele te enviou, carregada de inveja e desejo de ruína, viajou como um alvo certo.
Mas ela não encontrou em você a escuridão que precisava para se aninhar. Encontrou sua luz, sua força, sua decisão de viver. E como uma flecha atirada contra um muro de aço, ela ecojeteu, com a mesma força, na mesma direção, de volta para o remetente. As notícias, você sabe como são, começaram a chegar, primeiro como sussurros, depois como fatos que ninguém podia mais negar. Ele estava doente, mas não era uma doença de nome e diagnóstico. Era algo que o consumia por dentro, uma decadência que os médicos olhavam, coçavam a cabeça e não sabiam explicar. Ele começou a definhar numa cama. O corpo, antes um instrumento de vaidade e força, agora era sua cela. Quem o via notava a palidez, a magreza que assustava, os olhos fundos que não denunciavam só um corpo doente, mas uma alma em tormento. A força que ele tinha se esvaiu, dando lugar a uma fraqueza que o tornou dependente. O mal que ele te desejou não se perdeu no caminho. Ele encontrou um endereço e se instalou. O tormento que ele queria para sua vida virou a rotina dele. Cada sintoma, cada noite mal dormida, cada grama que ele perdia era um eco da maldade que ele mesmo plantou. Aquele homem que um dia se sentiu poderoso o suficiente para tentar apagar a sua luz, agora mal conseguia se levantar para ver o sol. A prisão de carne e osso que ele te desejava se tornou a realidade dele, e a chave estava do lado de dentro. Ele não estava lutando contra uma doença, ele estava sendo devorado, de dentro para fora, pelo próprio veneno que preparou e serviu. O desespero, entenda, tem um som. É o som do silêncio de um quarto de doente, quebrado apenas por uma respiração difícil. É o barulho dos pensamentos em círculo, procurando uma saída que não existe. Foi nesse abismo que ele finalmente entendeu. Não com a clareza da sabedoria, mas com o pânico de quem se vê afogando. Ele ligou os pontos, não por arrependimento, mas por puro instinto de sobrevivência. A mensagem chegou no meio da sua paz, uma notificação que poderia ter sido qualquer coisa, mas que carregava o peso de um fantasma. Não havia um "Oi, tudo bem?". Não havia um pedido de desculpas. A arrogância dele era tão profunda que mesmo no fundo do poço, ele se achava no direito de exigir. A súplica dele era uma ordem disfarçada de agonia. "Você precisa me ajudar", ele escreveu. "Você precisa desfazer isso." Naquele momento, o universo parou por um instante. Ele não estava pedindo perdão pelo mal que te desejou. Ele estava te culpando pela sua própria força, pela sua capacidade de repelir o veneno dele. Na mente distorcida dele, a sua luz não era uma virtude, era uma arma que se virou contra ele. E agora, ele queria que você a usasse para curá-lo. Ele te via não como a vítima da maldade dele, mas como a chave para sua salvação. Ele queria que você limpasse a sujeira que ele mesmo fez, que o salvasse das consequências que ele deliberadamente plantou. Sua resposta não foi imediata, não por dúvida, mas por cerimônia. Foi o silêncio de quem assiste ao último ato de uma peça trágica. Você respirou fundo, não para buscar coragem, pois você já a tinha, mas para sentir a plenitude da sua liberdade. Você releu a mensagem e não sentiu raiva, nem mesmo pena. O que você sentiu foi a confirmação de uma lei cósmica. Aquele sofrimento tinha um dono, uma assinatura, um CPF, e não era o seu. Então, com os dedos firmes e o coração sereno, você respondeu: um não. Apenas isso. Um não que não era um ato de vingança, mas um ato de justiça. Um não que não era para puni-lo, mas para se libertar de vez. Você negou porque entendeu que a cura dele não estava nas suas mãos. A cura dele seria admitir a própria podridão, encarar o monstro que ele alimentou dentro de si. E essa era uma jornada que só ele poderia fazer, sozinho, no escuro do quarto que se tornou seu cativeiro. Ao negar, você não estava devolvendo o mal. Você estava devolvendo a responsabilidade. Estava dizendo: esta é a sua colheita. Este é o fruto da sua semente. Coma-o. Você entendeu que tentar salvá-lo seria interferir no equilíbrio do universo. Seria roubar dele a única e mais dura lição que a vida estava lhe oferecendo. Fechar aquela conversa foi como trancar a última porta de um passado que já não te pertencia. Não houve celebração. Não houve um sorriso de vitória. Houve apenas paz. A paz profunda e inabalável de quem finalmente entende que certas contas não são nossas para pagar. Ele ficou lá, do outro lado da tela, sozinho com o eco do seu não. Sozinho com os fantasmas que ele pagou para invocar. E você, pela primeira vez em muito tempo,
Sentiu o sol no rosto e soube com cada fibra do seu ser que estava verdadeiramente e irrevogavelmente livre. Depois daquele seu não, o universo parou de te mandar notícias diretas. A cobrança passou a ser silenciosa, mas os sinais da queda dele se tornaram visíveis para quem quisesse ver. Não é preciso procurar, eles simplesmente estão lá, como um outdoor da justiça cósmica. O primeiro sinal, e talvez o mais devastador, está no semblante dele. O rosto que um dia foi um outdoor de arrogância e autoconfiança, hoje é um mapa do tormento. Há um cansaço ali que não é de trabalho, é de alma. As olheiras são profundas, não de noites de festa, mas de madrugadas de agonia. A pele perdeu o viço, tem uma palidez que denuncia a falta de paz interior. E o olhar é o mais revelador. Está sempre vago, perdido, como se procurasse uma saída em um labirinto que só existe dentro da cabeça dele. Aquele brilho de superioridade foi substituído por uma opacidade de quem desistiu. O mal que ele desejou a você não o matou, mas o assombrou, e agora vive estampado no rosto dele. O segundo sinal está no comportamento. Ele se tornou uma pessoa fugídia. Quem o encontra por acaso percebe na hora. Ele não sustenta o olhar. As conversas são curtas, monossilábicas. Há uma inquietação constante, um nervosismo que o faz olhar por cima do ombro, como se esperasse uma cobrança a qualquer momento. Ele não foge das pessoas. Ele foge do espelho que elas representam. Ele não suporta a normalidade da vida alheia porque ela escancara o caos da sua. Ele se isolou não por escolha, mas por incapacidade de se conectar. A energia que ele usou para tentar te derrubar era a mesma que ele precisava para se manter de pé. E agora, sem ela, ele mal consegue interagir. Ele se tornou um fantasma na sua própria vida. E por fim, o ambiente. A vida ao redor dele esfriou. A casa, que antes era palco de encontros e risadas, hoje ecoa um silêncio pesado. Não é a paz da solidão, é o vácuo da ausência. As pessoas se afastaram, não por um motivo claro, mas por um instinto de autopreservação. Ninguém quer ficar perto de uma fonte de energia tão drenada, tão negativa. A prosperidade dele, que era sua maior vaidade, começou a minguar. Não uma falência espetacular, mas uma decadência lenta. Negócios que não fecham, oportunidades que escapam pelos dedos, um dinheiro que parece não ter mais valor. O universo não tirou tudo dele de uma vez. Apenas removeu o calor, a luz, a sorte. Deixou-o com a casca de uma vida que um dia foi próspera, mas que agora é apenas fria, vazia e solitária. Essa é a verdadeira prisão dele. Estar cercado de tudo o que ele tinha, mas sem a energia vital para desfrutar de nada. Ele não está pagando por ter te perdido. Ele está pagando, em prestações diárias, pela maldade que escolheu plantar. Aquele não foi o fim da conversa. Foi o fim de um mundo. O seu ato final de soberania não foi uma porta que você bateu, mas um universo que você selou. A partir daquele momento, a história dele deixou de ser, de qualquer forma, sua. Você não precisou mais ter notícias, porque a energia dele simplesmente se desconectou da sua. Ele se tornou o que sempre foi no fundo. Um estranho. Um eco distante de uma lição aprendida. O que chegou até você depois disso não veio como fofoca, mas como a poeira que assenta depois de uma demolição. A queda dele não foi um evento. Foi um processo de desintegração. A doença dele nunca foi diagnosticada porque o veneno não estava no sangue, estava na alma. E para isso não existe remédio, apenas o arrependimento. E ele era orgulhoso demais para isso. Ele não morreu de forma espetacular. Ele se apagou. Foi um definhar lento, solitário, em um quarto que guardava o eco de suas próprias maldições. O homem que quis te ver no chão acabou imóvel, olhando para um teto que se tornou seu único horizonte. Ele se tornou uma nota de rodapé na vida das pessoas. Uma história de "lembra daquele cara?", contada em voz baixa. E você? No dia seguinte, aquele não, o sol não brilhou mais forte, mas você o sentiu de um jeito diferente na pele. A paz deixou de ser um objetivo e se tornou o seu estado natural. O ar que você respira. Você voltou a ouvir música no carro, a sentir o gosto de verdade do café, a rir de coisas bobas até a barriga doer. Pequenas alegrias que a sombra dele havia roubado voltaram, uma por uma.
como pássaros retornando ao ninho. Você não se tornou uma pessoa amarga ou desconfiada. Pelo contrário, você entendeu a lição mais profunda. A sua maior proteção nunca foi um amuleto ou um ritual. Foi a sua decisão de ser luz, de cultivar a paz, de escolher a sua própria felicidade acima do caos alheio. A sua força não estava em lutar contra a escuridão dele, mas em ser tão brilhante que a escuridão simplesmente não encontrava espaço para existir perto de você. O futuro, para você, não foi uma vingança. Foi uma confirmação. A confirmação de que o universo é justo, de que a energia que você emana é a realidade que você constrói. Ele quis te transformar em escuridão e, no processo, te ensinou a ser um farol. E enquanto ele se afogava na tempestade que ele mesmo criou, você se tornou o ponto de luz firme na costa, inabalável, guiando não apenas o seu caminho, mas o de todos que, como você, escolheram a luz. O ponto final não foi sobre ele, foi sobre o começo do resto da sua vida. E ela era linda. O que te quebrou de verdade não foi o fim. Finais acontecem, corações se partem, e a gente se remonta. A dor que te deixou sem chão veio de um lugar muito mais sombrio. A maldade. Ele simplesmente não suportou te ver seguir em frente. A sua paz era um barulho ensurdecedor para ele. O seu brilho, recém-redescoberto, expunha a mediocridade em que ele escolheu ficar. E foi aí que a inveja dele se tornou um projeto. Ele não apenas torceu contra você em silêncio. Ele agiu. Investiu tempo, dinheiro e intenção para fazer um trabalho. Um feitiço encomendado não por um amor doentio que te queria de volta, mas por um ódio que te queria destruída, apagada, no chão. A sua dor mais profunda não foi a da perda, mas a da traição ao descobrir que o homem que dividiu a cama com você estava ativamente trabalhando pela sua ruína. Existe uma justiça cósmica, silenciosa e implacável. Chame de lei do retorno, de karma. O nome não importa. O universo não trabalha com perdão. Ele trabalha com equilíbrio. A energia escura que ele te enviou, carregada de olho gordo e desejo de ruína, viajou com um alvo certo. Mas ela não encontrou em você a escuridão que precisava para se aninhar. Encontrou sua luz, sua força, sua decisão de viver. E como uma flecha atirada contra um muro de aço, ela ricocheteou, com a mesma força, na mesma direção, de volta para o remitente. As notícias começaram a chegar, primeiro como sussurros, depois como fatos. Ele estava definhando numa cama, consumido por uma doença que médico nenhum conseguia diagnosticar. O corpo, antes um instrumento de vaidade, agora era sua prisão. O rosto carregava a marca do tormento, uma palidez e uma madreza que denunciavam a falência não só do corpo, mas da alma. O mal que ele te desejou virou a rotina dele. No fundo do abismo, desesperado e sendo comido vivo pela própria maldade, ele finalmente entendeu. A mensagem chegou no meio da sua tranquilidade, um fantasma do passado batendo à sua porta. Não era um pedido de perdão, pois o egoísmo dele era maior que qualquer arrependimento. Era uma súplica disfarçada de exigência. Ele acreditava que se você teve força para repelir o mal, então teria o poder de desfazê-lo. Ele te implorava para salvá-lo das consequências que ele mesmo plantou. Sua resposta foi um silêncio que durou o tempo exato de você entender o seu lugar no universo. E então, com a serenidade de quem finalmente está em paz, você foi firme. Não. Um não que não era vingança, era soberania, era a devolução da responsabilidade. Você entendeu que aquele sofrimento não era seu para curar, era a colheita amarga que ele, e somente ele, precisava fazer. Ao fechar aquela porta para sempre, você não sentiu ódio nem pena. Sentiu o alívio profundo de quem se liberta, deixando-o sozinho para acertar as contas com os demônios que ele mesmo convocou. E então chegará um momento em que o silêncio dele, que um dia foi sua paz, será quebrado. Passarão meses, talvez mais de um ano. A vida terá seguido seu curso.
A ferida terá se tornado uma cicatriz quase invisível, e a paz não será mais uma meta, mas o seu estado natural. Você estará bem, inteira, vivendo a rotina calma que você mesma construiu. É nesse exato momento de tranquilidade que ele vai ressurgir. Não com a arrogância de antes, não com a súplica desesperada. A maldade consome a energia, e ele não terá mais forças para isso. Será uma abordagem diferente, mais sutil, mais patética. Uma mensagem curta, talvez no meio da madrugada. Lembrei de nós, ou sinto sua falta. Ao ler aquelas palavras, você esperará sentir algo: raiva, nojo, talvez um resquício de pena. Mas o que virá será o mais assustador e libertador de todos os sentimentos. Nada. Um vácuo absoluto. Será como ler uma mensagem enviada para um número errado. O nome na tela pertencerá a um fantasma, a um estranho com quem você um dia dividiu a vida. E ali, olhando para o brilho do celular na escuridão do seu quarto, você entenderá a verdade final. O problema nunca foi a maldade dele, o feitiço, a doença. O problema era o laço que ainda existia, mesmo que fosse um laço de dor. E naquele instante, você perceberá que até esse laço se desfez. E ele não te causa mais nada. O poder que ele tinha sobre você, fosse pelo amor ou pelo ódio, evaporou. Você não responderá, não por orgulho ou por estratégia. Você não responderá porque não há o que ser dito a um estranho. Seu dedo se moverá com uma calma cirúrgica. Bloquear. Apagar. Não será um ato de fúria, mas um ato de higiene. A faxina final. O ponto final que não foi ele nem o destino que deu, mas você. Você colocará o celular de lado, se virará na cama e sentirá o ar entrar nos seus pulmões de uma forma diferente. Mais leve, mais puro. A última corrente, a que te prendia à memória da dor, acaba de se romper. Você não precisará gritar, não precisará celebrar. A liberdade real não é barulhenta. Ela é uma paz profunda, uma certeza silenciosa que se instala na alma e te diz, num sussurro que só você pode ouvir: sou livre.